passo, ainda que seja pequeno, nessa noite, rumo à nova reforma íntima, buscando aperfeiçoamento moral. Então, que a noite seja isso. Muitos já estão aqui, já vieram trazidos por essas entidades luminosas, e que a gente possa encher o nosso coração de amor para recebê-los, acolhê-los e, se possível, a luz do Evangelho de Jesus encaminhá-los. Então, nessa abertura que nós vamos fazer agora, hoje vai ser o estudo do Livro dos Médiuns, é o nosso irmão Mauro que vai fazer esse estudo conosco, mas eu pediria a Sayumi que pudesse ler a página preparatória dos trabalhos dessa noite. Boa noite. Nós vamos ler o capítulo 98, Capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, versículo 10, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para encher a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso o símbolo? As pessoas humanas exibem ao mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros são os que não colam o rosto à máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento, que a espiritualidade maior possa nos intuir nesse momento. Dando continuidade ao Livro dos Médiuns, capítulo 16 dos Médiuns Especiais. Já foi feito anteriormente, no início. E nós vamos iniciar através dos itens 190 a 193. E Kardec, nesse item, fala sobre os médiuns especiais, no item 190, para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Ele inicia com os tipos de mediunidade já estudados anteriormente. Então, na verdade, é uma grande classificação, como foi comentado e iniciado pelo nosso irmão Gilberto, semana passada. Então, médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, muito comuns. O que está em aspas aqui, os espíritos dão umas orientações, e eles colocam aqui, muitos há que imaginam ouvir o que apenas lhe está na imaginação. Tem algumas modalidades, vamos dizer assim, que causam essa possibilidade da imaginação realmente afetar ou dar indícios de que a pessoa realmente está ouvindo ou vendo alguma coisa. Na vidência isso é mais característico, inclusive.
Médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos, muito comuns. É a psicofonia, né? Médiuns videntes, os que em estado de vigília, quer dizer, acordado, veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância especial é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. O que caracteriza aqui de maneira bem firme é que não basta você eventualmente ter ou visualizar algum tipo de espírito, né? É muito comum, quando nós estamos fragilizados através da doença, você visualizar. Então, isso não faz de ninguém médiuns videntes, porque vê eventualmente algum tipo de aparição, né? Por isso que essa faculdade tem que ser algo de maneira mais constante. Aquilo que nós havíamos comentado é uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso, olha só o que o Espírito fala, por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Por isso que a vidência é algo, me desculpe dizer, bem complicado. Já comentei várias vezes, seu Antônio lá em Cruz Alta, ele falava, Maurinho, vidente eu só vi um até hoje, que foi Chico. É lógico que é uma afirmação, digamos assim, meio exagerada, ou foi, é lógico que existem videntes, mas há essa possibilidade da imaginação afetar essa possibilidade, né? Médiuns inspirados, aqueles a quem quase sempre, malgrado seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Essa inspiração, ela se dá, de certa forma, até mesmo cotidianamente. O problema é que muitas vezes somos inspirados e a gente não acredita nessa inspiração. Nas grandes invenções, os gênios das ciências, né, e das artes, de um modo geral, tiveram essas inspirações. Médiuns de pressentimentos, pessoas que em dadas circunstâncias têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro, né? Eu chamo a atenção, intuição vaga. Então, aquilo que é colocado como um pressentimento de que talvez possa acontecer alguma coisa, é uma sensação bem leve. Por isso que há uma gradação nesse sentido em relação a coisas que possam vir a ocorrer no futuro. Os médiuns proféticos já têm uma gradação maior e uma diferença muito interessante. Variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Então, a gente vê aqui os médiuns inspirados, os pressentimentos e os proféticos tendo uma certa gradação em relação a essa situação de algo que possa vir a acontecer. Nos proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos recebem, permitindo-o Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral, e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução destes. Então, como característica, os médiuns proféticos, eles têm uma certa missão a ser cumprida. Aquilo que eles visualizam sobre o futuro, há uma certeza um pouco maior dos acontecimentos. Não que sejam totalmente corretos nas previsões, porque há a situação do livre-arbítrio de cada um e alguns acontecimentos vistos ou observados hoje, pode ser que daqui a algum tempo haja alguma mudança até pela contingência das situações do dia a dia, das coisas, né? E essa afirmação aqui embaixo, ela é importante, que ele diz, se há profetas verdadeiros, mais ainda os há falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação. Mais uma vez ele toca nesse ponto. Quando não são embusteiros que por ambição se apresentam
como tais. Ele pede para a gente dar uma olhada no livro dos Espíritos, que fala exatamente das características do verdadeiro profeta. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Kardec pergunta aos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Infelizmente, o que a gente vê em relação a essas previsões, né, do futuro é a mercantilização dessa mediunidade, né? Muitos se dizendo videntes, né, e se aproveitam da fragilidade, né, emocional dos outros e acabam induzindo as pessoas a acreditarem naquilo que eles dizem, né? De um modo geral, até esses médiuns inicialmente até possuem a capacidade, mas ao se desvirtuarem, os irmãozinhos inferiores, imperfeitos, assumem esse papel e para eles, como a gente já observou e já estudou, esses espíritos imperfeitos, eles querem falar. Eles querem transmitir as suas ideias e não se importando se aquilo que está sendo passado é verdade ou não. Mas as pessoas ainda pagam, né, como a gente sabe, para poder ter ideia sobre o seu futuro, como se isso fosse a solução de seus problemas, né? Médiuns sonâmbulos. Os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. A gente sempre comenta que o sonambulismo é sempre um ponto meio complicado, né, de se explicar, de se entender. Mas, basicamente, quando o sonâmbulo ele tem a assistência dos espíritos, aí sim é uma modalidade, né? Ele tem a característica de ser sonâmbulo natural, mas ao estar em transe nesse momento, ele tem o acesso junto a esses espíritos, e nessa participação desses espíritos, aí sim que a gente pode considerar esse sonâmbulo como médium, porque muitos dão receituários, é um exemplo bem já colocado, assistido por um outro espírito que já teve essa característica, a experiência como médico, e transmite para ele o que é uma receita de algum remédio, alguma coisa assim. Então ele serve, na verdade, como nós todos médiuns, apenas como intermediário de uma informação que um espírito passa para ele. Apenas é duplo, é um fenômeno anímico por característica natural do sonâmbulo e é mediúnico porque, existindo a participação desse espírito, aí sim há o aspecto do fenômeno mediúnico. Os estáticos, né, a gente lembra que é um grau de emancipação da alma maior do que no sonambulismo. Os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Ele faz o alerta aqui, muitos estáticos, o espírito, tá? São joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que mereçam inteira confiança. Essas, entre aspas, aqui quando eu falo que o espírito respondeu, de um modo geral é Erasto que faz essas citaçõezinhas aqui. Então, a gente observa que é preocupante esse estado, né, de êxtase que muitos se encontram, né? E lá no Livro dos Espíritos a gente tem, né, na emancipação, no êxtase, vislumbra às vezes coisas maravilhosas, lindas, e aí até Kardec desenvolve dizendo que a coisa é tão boa, tão bonita que não tem vontade de voltar. Mas quando se trata do aspecto da mediunidade em si, ele coloca aqui, joguetes da própria imaginação. Kardec frisa muito isso, ele tem o cuidado da questão da imaginação, porque é algo que impulsiona muitas vezes a pessoa que se diz médium, né? E às vezes né? Mas ela se
se engana, se ilude com aquilo que está sendo visualizado. Às vezes é a imaginação mesmo. Isso é muito característico no desejo das pessoas terem algum tipo de mediunidade, de prática de uma mediunidade mais ativa, positiva, e o desejo que ela ocorra de maneira muito rápida, né? Isso provoca essa condição de, às vezes, serem ou estarem atreladas a espíritos que se aproveitam dessa ansiedade. Médiuns pintores ou desenhistas. Os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o mais atrasado estudante. A influência dos zombeteiros, dos espíritos inferiores, caracteriza ou fica caracterizado pela própria manifestação, seja ela verbal, pela agressividade nas palavras, muitas vezes pela inutilidade daquilo que está se dizendo, né? Também na psicografia, quando você percebe a mensagem não tem lógica, ou às vezes os pseudo-sábios que colocam palavras bonitas, mas vão de encontro àquilo que a gente acredita, ou aquilo que a doutrina espírita nos passa, né? Então é sempre atrelado com essas características, a raiva, a rudeza na manifestação, né? Ele continua dizendo: os espíritos levianos se comprazem em imitar. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, que espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médium desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares, quer dizer, coisa ridícula, né? Muitos outros se divertiram fazendo que os médiuns pintassem supostos retratos, que eram verdadeiras caricaturas. Na Revista Espírita de agosto de 1858, a gente tem um exemplo de um desenho, né, uma reprodução fotográfica do desenho da fachada da casa de Moser, em Júpiter, pelo espírito de Bernard de Palissy, através do médium desenhista Vitorion Sardou, né? Então, isso foi o que ele, hipoteticamente, desenhou como sendo a casa de Moser. Mas aqui ainda está dentro de algo razoável, né? Mas aquela que desenhou coisas que ficavam de maneira enorme, né? Não tinha lógica, né? Nem nada. Para trazer algo mais novo, né? Quando a gente fala de desenho, de pintura, a gente lembra um pouco do Gasparetto, mas eu trouxe esse Florencio Anton, nascido na Bahia, ele tem 45 anos, e dedica-se há 28 anos à pintura. Ele destacou-se pela capacidade de psicopictografia, né? As pinturas e os desenhos. Em uma determinada entrevista, ele falou o seguinte: o que acontece normalmente é que o primeiro quadro é de Renoir ou de Berthe Morisot, que são os coordenadores espirituais da equipe. Eles começam e harmonizam o meu campo psíquico. Depois se aproximam os outros escalados para o trabalho. Nem sempre são os mesmos pintores, mas os impressionistas franceses têm se ocupado mais das atividades públicas, das formas mais inusitadas, com as 2 mãos ao mesmo tempo, com os pés, com a pouca utilização dos pincéis, com a não mistura das cores, com pano, com algodão, com cotovelo, rompendo todas as barreiras acadêmicas de pintar, sempre promovendo este espaço reflexivo em torno da imortalidade da alma. É claro que o médium com essa capacidade
o espírito poderia simplesmente pegar um pincel, a mão, e como na psicografia, fazer a pintura com as técnicas, né, que ele tinha na ocasião quando encarnado. As maneiras estranhas de se pintar a um determinado quadro é justamente para chamar a atenção, da mesma forma como houve na ocasião das mesas girantes, das pancadas. Então é para demonstrar que há uma influência, que não é o médium que está fazendo, né? E a gente trouxe um vídeo dele, inicialmente ele pintando na Inglaterra, e depois ele fazendo um quadro, ou vários quadros, mas aí eu cortei o vídeo, deixei só em 2 minutos, e ele fazendo a pintura em total escuridão. Acho que dá para ver aqui. No vídeo comenta que ele fez isso em 16 minutos, alguma coisa assim. Vejam, Van Gogh, Picasso. E agora, na escuridão, ele também fazendo a sua pintura. Utilizando apenas o quê? Uma luva ali e a mão, não está usando o pincel ali. Naquele primeiro, sim. Então, a maneira exótica de fazer a pintura é justamente, como eu comentei, para caracterizar bem uma influência externa, exterior, né? E é lógico que o espírito poderia usar a sua técnica, né? Usa a mão, ou o cotovelo, ou os pés, né? Como a gente já viu com outros, né? Médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sobre a influência dos espíritos. Há médiuns músicos, mecânicos, semimecânicos, intuitivos, inspirados, como os há para as comunicações literárias, né? Os médiuns de efeitos musicais aqui que ele está mandando ver é aquilo que a gente observou, acho que o Gilberto comentou sobre isso, de tocar o piano isoladamente, né? Um efeito físico, né? Na Revista Espírita de 1869, eu peguei esse trechinho aqui. O espírito de Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médium, Sr. Byron Dorgeval, um fragmento de sonata. Como meio de controle, este último fez ouvir por diversos artistas sem lhes indicar a origem, mas lhes perguntando apenas o que achavam do trecho. Cada um nele reconheceu, sem hesitação, o estilo de Mozart. O trecho foi executado na sessão da Sociedade 8 de abril último, em presença de numerosos conhecedores, pela senhorinha de Davance, aluna de Chopin, e distinta pianista, que teve a gentileza de nos prestar o seu concurso. Como elemento de comparação, a senhorinha de Davance executou antes uma sonata que Mozart compusera quando vivo.
todos foram unânimes em reconhecer não só a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. A seguir, com seu talento habitual, a mesma pianista executou um trecho de Chopin. Depois ele foi evocado, e aí começaram a fazer as perguntas, né? Eu só separei uma, porque eu achei interessante, foi a número 2. Foi perguntado a ele: reconheceis como ditado por vós o trecho que acabamos de ouvir? Aí Moza respondeu: sim, muito bem, eu reconheço perfeitamente. Aí sim que eu achei interessante. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. Aí eu digo, uma consciência pesada, veio logo. Quantas vezes eu traí o espírito com as minhas péssimas manifestações, né? Ou quantas vezes a gente não capta aquilo que o espírito deseja, né? Característica e imperfeição nossa. Como é que eles devem se sentir do outro lado? Poxa, eu esperava tanto dele, mas ele me ofereceu muito pouco, não consegui. Essa sensação eu achei interessante, ele não me traiu. O item 191, variedade dos médiuns escreventes, também não é nenhuma novidade, já foi estudado. Ele só está fazendo a classificação geral. Médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sobre a influência dos espíritos. Médiuns mecânicos, aí ele vai fazer aquela divisão, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escrevem, muito raros, né? Foi o que o Alcir mostrou naquele vídeo do Chico psicografando lá no Pinga Fogo. Médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escrevem. São os mais comuns. Então, aproveitando essa tela, depois a gente vai passar para outra, é aquela classificação com relação à ideia passada, né, com relação à mensagem. Nos mecânicos, eles só sabem o que foi escrito depois, porque eles participam, lógico que há sempre um processo anímico ali, aproveitado, mas ele é mecânico, então o que o espírito desejava, ele vê depois. Então, nos mecânicos, a ideia é depois, nos semimecânicos, a ideia é ao mesmo tempo, quer dizer, ele escreve e ao mesmo tempo ele observa o que está acontecendo. E nos intuitivos é antes, porque eu preciso captar a ideia que o espírito passa para eu poder colocar no papel segundo a minha condição e a minha capacidade, né? E experiência, né? Então, os intuitivos que a gente vai ler agora, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Quer dizer, a minha mão não fica naquela velocidade. Você vai e escreve aquilo, né, digerindo ou tentando captar o que está sendo passado. Diferem dos médiuns inspirados, que não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Aí Erasto fala que são muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, o que é natural, por não poderem muitas vezes discernir o que provém dos espíritos do que deles próprios emana, né? Então isso é o grande desafio de todos nós que somos intuitivos. Os médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a produzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é vulgar, o segundo, da identidade da escrita, é mais raro. Então, mudar, digamos assim, a caligrafia, toda vez que um espírito se manifesta, isso é mais comum de ocorrer. Raro é manter a identidade da escrita daquele espírito quando ele estava encarnado. Então, nesse momento aqui, é só uma experiência pessoal também. Quer falar? A experiência pessoal no Rio Grande do Sul,
né? Então, eu recebi essa psicografia, que era do meu pai passando, não estava nem pensando nada, né? Você estava pensando nele, buscava. Não, não buscava. Estava preocupado em estudar e voltar para o Rio, só isso. Então, foi falado assim: Mauro, meu filho, Deus nos ampare. Estou tentando escrever algumas linhas para você para dizer-lhe que estou bem e esforçando-me para melhorar um pouco mais. Orem por estes amigos que vieram aqui e estão me ajudando. Agora tenho que parar. Abraços por mim, a Luísa, a Ana, Igor e os demais entes queridos. A ti, meu filho, o abraço maior, rogando a Jesus te fazer sempre feliz. Seu pai, Neida Silva Oliveira, 2 de outubro de 93, pelo seu Antônio Mater Noroefé, em Cruz Alta. Vamos lá. A gente sempre fala que há ruído na comunicação, né? É justamente aquilo que a gente não conseguiu captar direito do que o espírito desejava transmitir. O que houve de erro na psicografia? Primeiro, minha mãe não se chamava Luísa, se chamava Luzia. Então o médium, na hora de captar, não captou Luzia, captou Luísa, né? Interessante, meu pai não conheceu nem a minha esposa, Ana, e nem meu filho, Igor. A maneira como está escrita a assinatura, ela está muito próxima da identidade do meu pai quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e fui confrontar. Não está perfeita, apenas eu quis mostrar o quê? O corpo da mensagem, aparentemente, não foi o meu pai que escreveu, porque meu pai era semi-analfabeto, ele sabia assinar. Então, ou é do seu Antônio, com essas características, ou foi de algum espírito que estava ali, né? Ele diz: orem por estes amigos que vieram aqui e estão me ajudando, talvez ajudando nesse processo, tá? Mas a assinatura está muito parecida. Os médiuns polígrafos raros que Kardec coloca é justamente que através dessa psicografia toda, a caligrafia toda estaria igual ao que ele era quando encarnado. Mas é um exemplo razoável. A assinatura, a gente percebe que está diferente do que está no corpo, ou pelo menos aparentemente, tá? Mas foi uma tentativa, talvez. Médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns, sem saberem ler nem escrever no estado ordinário, mais raros do que os precedentes, a maior dificuldade material a vencer, claro. Porque a gente sempre comenta que os espíritos buscam, de um modo geral, aqueles com melhor condições de transmitir as suas mensagens. Se eles vão e transmitem por alguém que é iletrado, né, ele vai ter uma maior dificuldade para essa mensagem sair, a não ser que ele use esse iletrado como um médium mecânico, tá? Que é possivelmente o que ele iria fazer, porque no mecânico ele não precisa, teoricamente, da bagagem do espírito, ele usa a mão do médium como um lápis. Há uma participação anímica do médium, a gente sempre fala isso, mas no mecânico menor, né? O conhecimento é do espírito. Exatamente. Você fala na fotografia do seu pai, Aham. acho que ele era letrado, mas ele não poderia adquirir o espírito de outras épocas, porque ao escrever ele já está no plano espiritual. Ele não poderia obter o conhecimento de outras épocas dele, e seria porque ele Repete tudo. Ele demora um pouquinho, já está ligado, né?
Tá para cima? Eu já tinha deixado ligado, para cima. Tá verde, é. É bom, é bom. Deu? Usa o meu. Pronto. Tem problema. Oi? Não, estava ligado, estava funcionando. A gente falou. Pode usar. Não, a pergunta era essa. O seu pai, você falou que não é iletrado. Ele não, o espírito dele não adquiriria de outras épocas. Ele precisaria, esse conhecimento dele vir de outras épocas quando a psicografia foi recebida? É uma possibilidade, mas a gente não sabe qual o objetivo disso ser transmitido da maneira como foi. Eu aproveitei o fato de saber que ele era iletrado e na transmissão ou na confecção da psicografia, esse, digamos assim, esse instrumento, né, didático para eu poder transmitir. Eu já usei essa psicografia dando o estudo do Livro dos Médiuns no capítulo que fala exatamente sobre a identidade dos espíritos. Mas é lógico que é possível. Só que a gente não tem ideia, ou pelo menos ali o que ele falou, estou tentando melhorar ainda mais. A gente não tem ideia a condição e a capacidade e o nível de que ele se encontrava a ponto de ter essa condição absorvida de espírito e com a sua bagagem e tudo mais, entendeu? Mas é lógico que é possível. Mas acredito que é possível depois de um determinado tempo. 192. Segundo o desenvolvimento da faculdade. Médiuns novatos, que dão trabalho, né? Aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e carecem da necessária experiência. A ansiedade é sempre um problema, ou às vezes a não aceitação daquilo que tem, né? Médiuns improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. Médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Concebe-se que este resultado, só pelo hábito, pode ser conseguido, porquanto nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. O que a gente tira disso daqui, principalmente para os novatos, é a persistência. Não adianta o novato aparecer na casa numa determinada reunião, faltar várias e depois vir. Não é puxão de orelha não, porque o que eu percebo aqui, as pessoas estão frequentando direitinho. Mas é muito comum, às vezes a pessoa inicia, percebe que não teve um grande, ou não esperava às vezes muito mais, e aí desiste, vai faltando, quando vê não dá mais. Né? É uma questão de persistência e de acreditar e de aceitar que nós temos limitações e nem todos nós vamos ser iguais uns aos outros, capacidade, modalidade, né? Então é algo que a gente tem que ter cuidado. Médiuns lacônicos, cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento, né? Médiuns explícitos, as comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Aí Erasto fala, esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. A acoplagem fluídica, quanto maior e quanto maior a afinidade, teoricamente, melhor será essa comunicação. Então, de um modo geral, é importante que haja esse exercício constante. Inicialmente, às vezes, vem um determinado espírito, depois vai um outro, absorve e se mantém ali e vai, pouco a pouco, dando condição para que esse médium chegue ao ponto de ser um escritor consumado, né? Aqueles que fizeram, aqueles médiuns que psicografaram vários livros, né, tiveram essa condição.
Os experimentados é interessante para a gente ver, refletir. A facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, se são inferiores ou superiores, né? Para lhes apreciar as qualidades boas ou mais, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. A gente não pode esquecer que eles são inteligentes. Então eles usam, né, uma maneira tal para tentar enganar, né? E aí, se você não tem experiência, essa natureza dele às vezes passa batido. Você não percebe que ele é um espírito enganador, né? Facilmente se compreende a importância desta qualidade, né, a experiência, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. Eu grifei de propósito aqui. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Capítulo da obsessão, característica, fascinação, que é justamente absorver o médium. O espírito, de um modo geral, é o único que deseja se manifestar através dele. O médium se sente, às vezes, orgulhoso por o que é dito, acredita, e pouco a pouco ele está fascinado e, às vezes, de um modo geral, até deixa a casa, porque não aceita críticas. E quem está no trabalho, dirigindo, começa a observar as coisas erradas. Sempre o mesmo? Por que tem que ser sempre o mesmo? É só ele que fala a verdade, né? Então, vejam bem, a gente sempre comenta da capacidade, isso estou falando pessoal, né? Experiência pessoal. Eu sempre comento da dificuldade de captação do que o espírito quer transmitir. É um erro de execução, é um equívoco, é falta de exercício, principalmente em relação à psicografia. Quanto mais você psicografa, mesmo sendo intuitivo, mais você vai adquirindo certeza de que aquela ideia não é sua. Mas quando você eventualmente faz isso, mesmo sendo médium experiente, você acaba, como se estivesse, entre aspas, quase retornando ao início. É diferente de você estar o tempo todo na psicografia, na psicofonia, e descer para lá para exercitar a psicografia. Se eu exercito sempre, você vai adquirindo o quê? Confiança, sintonia de fluidos com aqueles que querem transmitir a sua mensagem através da psicografia. Então, hoje, é muito, entre aspas, mais fácil, apesar de eu sentir dificuldade, na psicofonia do que na psicografia. E o que significa, o que eu quero dizer com isso? Eu não deixo de ser um médium experiente, apesar de executar algumas tarefas não tão adequadamente, pela minha pela minha insegurança, pela minha incerteza se a ideia é minha ou não. Isso é natural, mas a experiência me permite perceber que aquele espírito não é bom, que aquele espírito é ruim, entendeu? É bom ou ruim, isso é importante. Mas quando você tem a facilidade desde o início do fenômeno, você às vezes esquece que para você ser, entre aspas, um bom médium, a experiência é necessária. Não basta ter a aptidão física, como ele falou. Tá? Tem que saber também até lidar com o fenômeno, né? Não entendi. Tem que saber lidar com o fenômeno. Só isso que eu falar. A Sandra comentou que o médium tem que saber lidar com o fenômeno. Isso é uma realidade. Mas esse lidar com o fenômeno só vem através do exercício, né? Por isso que eu falei da frequência.
né? Quanto mais você exercita, mais rápido ou não, porque às vezes a gente espera que ocorra e a gente não tem essa capacidade, né? Médiuns para evocação, os médiuns maleáveis são naturalmente os mais próprios para estes gênios de comunicação e para as questões de minudências que se podem propor aos espíritos. Sobre este aspecto, há médiuns inteiramente especiais. As respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiuns para ditados espontâneos recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Quando esta faculdade é especial no médium, torna-se difícil, às vezes impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. É que um está limitado àquilo que o espírito pode transmitir pela sua experiência. Quando o outro ele tem ditados espontâneos, ele tem condições de receber, entre aspas, qualquer espírito, e o espírito vai absorver o que vai ser falado aqui. A capacidade e os materiais do cérebro do médium, né? Então Erasto diz: entretanto, esses ditados espontâneos são mais bem aparelhados que os da classe precedente, de evocação, e atenta que o aparelhamento, aqui se trata do material do cérebro, pois mister se faz frequentemente, direi mesmo, sempre, maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entende por ditados espontâneos que verdadeiramente merecem essa denominação, e não algumas frases incompletas ou algumas ideias corriqueiras que se deparam em todos os escritos humanos, né? Então há uma capacidade, uma possibilidade maior de desenvolvimento das ideias em função dessa flexibilidade que o médium dá, né? O gênero e particularidade das comunicações é o último item. Médiuns versejadores obtêm mais facilmente do que outros comunicações em verso, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Médiuns poéticos, sem serem versificadas, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre rudeza. São mais do que os outros próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago, fora inútil pedir ideias precisas, muito comuns. Eu, quando olhei isso daqui, as duas bem juntinhas, eu digo, poxa, médiuns poéticos é que vai fazer verso, né? E aí, o que acontece? No dicionário Versejadores, Kardec coloca que esses médiuns versejadores, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Ele botou lá médiuns músicos, né, pintor. Por que ele não botou médiuns poetas, né, versejadores? Talvez porque, caracterizado como muito comuns para os maus versos, quando se fala versejador no dicionário, você encontra esse sentido. Indivíduo que faz versos considerado de qualidade inferior, né? Ele poderia aumentar uma classe mais aqui, o versejador para esses que fazem versos maus, os poetas que fazem versos bons. Quando eu li os médiuns poéticos, eu falei, por que não é de verso? E ele diz, tirando os versificados. Porque a poesia aqui o poético aqui está no sentido do sentimento, da emoção. E essa emoção não necessariamente é passada pelos versos, passa pela prosa, né, que é pela escrita normal, né? E aqui a gente dá como exemplo até uma pequena lembrança e homenagem, né, da nossa Nilza, né, e um verso, uma psicografia feita pela nossa querida diva no dia 8 de janeiro de 2008, onde nos dizia a Nilza, já na espiritualidade, nós não conseguimos um versinho dela quando viva, porque era hábito dela falar, mas não se escrevia. Então ela falava e aquilo se perdia de certa forma, né? Mas aqui anotado pela diva, né, em uma psicografia: no plano em que estou agora, há milhares de luzes a me acalentar. São luzes que vêm do alto só para me apacentar. Não sinto frio nem fome, não sofro mais uma dor. Estou feliz, pois nada me consome, só sinto paz e amor. No sorriso de meu filho, o conforto a me envolver. Não sinto mais os gadilhos que me faziam sofrer. Aleluia, aleluia, e é só o que sei dizer.
É Deus que está comigo neste lindo alvorecer. Graças vos dou, Pai amado, por receber tanto amor, que Jesus seja consagrado no meu peito com o meu calor. Neuza, né? Então ela fazia esses versinhos, essas trovas, né? Outras pessoas aqui na casa já receberam, a Ângela, a Ana também já recebeu, né? Então são características delas. Mais uma da Nilza, agora pela Sara, no dia 4 de fevereiro de 2009. Ama, serve e confia, pois Jesus é nosso guia. Trabalhando para o bem, nada devemos temer, pois as portas que se abrem são a luz do amanhecer das imensas alegrias que nos esperam no além. Ora, vigia e luta contra as manifestações do mal, pois assim Jesus a ti se alia, convidando-te ao banquete espiritual. Neuza, né? E não poderia deixar de falar da Dona Diva também, né? Psicografando não a Dona Nilza, mas um outro espírito que teve como denominou-se Joel de Almeida. Cultiva em ti a bondade, o amor e o perdão, e recebe as claridades que do céu te proverão. Amigo da terra, estuda, amplia o teu saber, aquele que sabe se escuda, contra o mal podes crer. Amor e instrução recebeste de Jesus, dilata o teu coração por aquele que venceu na cruz. Ele, o meigo nazareno, que virtudes exemplificou, esteve sempre sereno e assim se glorificou. Né? Lindas poesias de médiuns que aqui estiveram e estão. Né? Médiuns positivos, suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão que muito se presta às minúcias circunstanciadas aos informes exatos. São raros. Médiuns literários não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra-a-terra dos médiuns positivos, porém dissertam com sagacidade, têm um estilo correto, elegante, frequentemente de notável eloquência. Os médiuns incorretos podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. Né? A incorreção material, nos diz Erasto, do estilo decorrente geralmente de falta de cultura intelectual do médium, que então não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito, que a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha. Já assim não é com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um índice da inferioridade do espírito que se manifesta. Né? Então, nesses incorretos, às vezes, a verbalização na mensagem não é muito edificante. Os historiadores, os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que lhes não estão ao alcance. Variedade rara dos médiums positivos. Né? A gente não pode esquecer nunca da nossa bagagem. Né? Médiuns científicos, não dizemos sábios porque podem ser muito ignorantes e apesar disso se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Às vezes os espíritos se mantêm, isso Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, com as suas ideias quando na Terra de ciência, né? E mantém essa posição às vezes. Os receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito sem exercerem por si mesmos influência alguma. É muito comum. Religiosos recebem especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões religiosas sem embargo de suas crenças ou hábitos. Os filósofos e moralistas, as comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões de moral ou de alta filosofia, muito comuns quanto à moral.
Todos estes matizes, é uma nota de Erasto, constituem variedade de aptidões dos médiuns bons. Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, fica certo de que possuíram em anterior existência esses conhecimentos, que permaneceram neles em estado latente, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito que se manifesta. São os elementos que a este abrem caminho para a transmissão de ideias que lhe são próprias, porquanto em tais médiuns encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que num ignaro. Então vejam bem, eles vão buscar aquele que tem uma bagagem intelectual de acordo com a característica da mensagem que quer transmitir. As comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem haja estudado o mundo espírita em todos os graus da escala sabe que espíritos há cuja perversidade iguala a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. É natural que esses médiuns sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objeto por parte de semelhantes espíritos e que devem invejar os que nas comunicações que recebem jamais escreveram uma palavra inconveniente. Fora necessário uma estranha aberração de ideias e estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. Isso é uma maneira do médium, mesmo inexperiente, identificar qual é o espírito inferior e qual é o superior. Pela linguagem, na comunicação, as palavras que utiliza e pela maneira que verbaliza e se manifesta através da psicofonia, ou pela tranquilidade, ou na bondade nas palavras, ou pela rigidez ou pela raiva que se apresenta. Tá? Nós encerramos o tema da noite. Nós temos, infelizmente, 2 minutos. Eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, eu queria te perguntar, o que você acha desses pintores, naquela passagem que você falou, desenhistas e pintores, né? Aí na hora me veio aquele pessoal, que é aqueles pintores de pé e boca, que tem aqueles até dão aqueles cartões de Natal. Você acha que aquelas pessoas, elas sofrem alguma influência espiritual ou aquilo é somente uma habilidade da própria pessoa? Eu acho que pode ter uma junção. Eu também acho. Entendeu? Eu estava pensando nisso. É difícil a gente taxar, né? Porque eu acho que é uma junção. A gente comentou que nós recebemos inspirações de um modo geral, né? Os artistas, por mais que não acreditem em nada em relação ao mundo espiritual, a gente sofre isso, né? Você quando escreve alguma coisa, né, você muitas vezes se sintoniza, né? Cada um tem a sua maneira de buscar essa inspiração, né? E você imagina, eu vou buscar inspiração, vai buscar onde? Se você é um artista na acepção da palavra, teoricamente você não precisaria buscar inspiração, já teria a capacidade natural de fazer. Então, essa busca já é algo que transcende a si mesmo, né? É uma influência que, de um modo geral, você recebe. Eu acredito nisso. Né? E outra coisa que eu queria te perguntar, sabe o que é, Mauro, também que eu fiquei pensando, até por conta daquela roda de conversa que a gente falou sobre isso, né? Kardec, né, tão didata, né, da forma de escrever, de organizar esse livro e tal, então ele faz a apresentação e o livro vai continuar aqui, médium disso, médium do não sei o quê, médium do não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo bem, mas assim, nós não somos classificados com nenhuma dessas características. Eu sou um médium só isso, eu sou um médium só aquilo.
É ou não é, tá? Eu não tenho certeza. Eu sou um médium, ou nós, enquanto médios, ele fez essa classificação para mostrar a especificidade dessa mediunidade, que é esse dom, né, que o homem, né, aqui na Terra tem, com essa comunicação com os espíritos. Eu entendo assim. E cada um de nós, dentro de toda essa classificação, também podemos ter vários pincelzinhos, vários pontinhos de cada uma dessa mediunidade, desses nomes, dessas classificações, que eu acho que são especificidades, não é? E não ser excludente, você não é uma coisa só. Eu pensei muito nisso, entendeu? Isso não é uma coisa excludente, você é só isso. Você repara que você pode ser um monte de coisas ali que se conjugam dentro da sua mediunidade, não é isso? Mas ele fez isso, você falou, essa coisa de especificidade para mostrar algumas características, não são isoladas. Tem canais comunicantes o tempo todo, tenho a certeza disso. É elástica. Exato. A vontade do médico é que faz com que ele saia daquela que é principal para se espelhar, para trabalhar com outros superiores. Ele é quem faz com que isso aconteça. Porque a vontade do médico é quem faz com que isso se dê. A espiritualidade dele em nós é exatamente a nossa vontade, o nosso querer fazer. Sim, você se predispor a fazer alguma coisa é importante, então a boa vontade também. Na verdade, como ele fez aquela classificação na questão 100 do Livro dos Espíritos, é só uma classificação no sentido didático. Aqui também né? O que eu coloco como ponto-chave é que não devemos nos preocupar com a quantidade do que nós podemos fazer, mas podemos ser muito bons, ou médiums, ou bons em uma ou outra, sem se preocupar em querer tudo, que aí quem quer tudo acaba não fazendo bem ou nada, né? Ter muito cuidado. Maior, que é a simplicidade dos interesses. Sim, sim. Esses são os dois pontos-chave. Bem, meus irmãos, eu agradeço. Não tem lista. Tá bom. Eu agradeço, muita paz a todos.